padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Louvado seja Deus por nos conceder a graça de estarmos aqui juntos, irmãos e irmãs, de longe e de perto, num coração só, como únume ao seu coração, ao redor da amada Mãe Maria. Aqui estamos para proclamar a palavra e para cada um ter a especial oportunidade para renovar a especial comunhão nossa com o Papa Francisco neste dia, quando nós celebramos a dedicação da Basílica de Latrão, que é a Catedral do Papa em Roma. Santo Agostinho, falando comentários dos Salmos, lembra-nos: o templo de Deus é santo, e vós sereis esse templo, citando o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 17. Vós todos que credes em Cristo, credes a tal ponto que o amais. Com efeito, crer em Cristo é amar a Cristo. Todos os que creem assim são como pedras vivas, diz Santo Agostinho, que se encaixam na edificação do templo de Deus. São como a madeira incorruptível com a qual foi fabricada a arca que não pôde naufragar no dilúvio. Na verdade, esse templo são os próprios homens, diz ele. É nele que se reza a Deus, é lá que se atende às preces. Reza no templo de Deus quem reza na paz da igreja, na unidade do corpo de Cristo. Este corpo de Cristo é formado por uma multidão de fiéis que se faz presente pelo mundo inteiro. Por isso, é atendido aquele que reza no templo. Reza em espírito e verdade, quem reza na paz da igreja e não no antigo templo que a prefigurava. Quanto ao templo de Deus, ou seja, o corpo de Cristo, esta assembleia dos fiéis, da qual fazemos parte, tem uma só voz e canta como se fosse um só homem. Se quisermos, será nossa voz. Se quisermos, ouvimos o cantor com nossos ouvidos e cantamos em nossos corações. Se, porém, não quisermos, estaremos no templo como compradores e vendedores, isto é, procurando apenas nossos próprios interesses. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Amado e amada de Deus, Jesus estava no templo, como todos os seus conterrâneos, religioso que era. E ele compreendia profundamente o sentido do templo, lugar do encontro com Deus, e, no entanto, ali estavam vendedores de bois, ovelhas e pombas e cambistas, sentados, comerciando, portanto, desvirtuando profundamente o sentido do templo, que é o lugar do encontro com Deus. Deus não aceita e não pode suportar e nos corrige pedagogicamente para recuperarmos o sentido do templo. Sobretudo do templo não material, mas do templo que é cada homem e cada mulher. Portanto, exigindo respeito incondicional a cada um. Toma ele, portanto, diante daquela situação em que desvirtuava o sentido do templo, um chicote de cordas e expulsa a todos, junto com ovelhas, bois, espalhando moedas e derrubando as mesas dos cambistas, para mostrar o zelo de Deus pelo sentido da presença dele, sobretudo em cada um de nós. E diz:
Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Quando nós perdemos o sentido do respeito à dignidade de cada pessoa, à nossa própria dignidade, comerciamos tudo, tudo é negociado, inclusive os valores, e aí pagamos um alto preço. Os discípulos se lembraram disso. O zelo por tua casa me consumirá. Os judeus questionaram, que sinal nos mostras para agir assim? E ele diz, destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Eles lembraram, 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias, mas Jesus estava exatamente falando do templo do seu corpo. Bem nos lembra São Cesário de Arles nos seus sermões, que hoje celebramos esta festa da dedicação da Basílica de Latrão, a Catedral do Papa, com exultação jubilosa e com a bênção de Cristo, que é o natalício deste templo. Nós, porém, de São Cesário, é que temos de ser o verdadeiro templo vivo de Deus. Todavia, é com muita razão que os povos cristãos observam com fé a solenidade da Igreja-Mãe, por quem reconhecem ter nascido espiritualmente. Pois pelo primeiro nascimento éramos vasos da ira de Deus, pelo segundo nos é dado ser vasos da sua misericórdia. Supliquemos a Deus a graça de sermos templos vivos da sua morada e, sobretudo, a graça de cultivarmos a convicção e o respeito à dignidade de cada pessoa, nos empenhando na nossa cidadania por uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Unidos ao coração da amada Mãe Maria, supliquemos esta graça para que a palavra de Deus ilumine a nossa consciência. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira